Olá a todos, meu nome é William e sou pesquisador do programa de pós-graduação em Física da UFSC em nível de pós-doutorado, na área de Física Nuclear e de Hadrons. A ânsia da civilização por entender do que tudo é feito e quais são as estruturas fundamentais que constituem o universo nos traz a um estudo mais aprofundado de uma das interações fundamentais, a interação nuclear forte. Vale salientar que essa busca, além de enriquecer o nosso conhecimento a respeito de tudo que nos rodeia, nos fornece em algum estágio importantes evoluções tecnológicas. Para começar a falar sobre a minha pesquisa, primeiro é preciso introduzir algumas noções de física hadrônica. O nosso grupo de pesquisa aqui na UFSC está envolvido com o estudo de propriedades e características de algumas partículas que interagem mediante a interação nuclear forte. As interações fundamentais da natureza que temos o entendimento hoje são as interações nuclear forte, fraca e eletromagnética, que formam o que nós chamamos de modelo padrão da física de partículas elementares. Além dessas interações, existe também a interação gravitacional. E por hadron, entende-se que são as partículas compostas por partículas elementares chamadas quarks e gluons, veremos isso mais adiante, que interagem mediante a interação nuclear forte. Exemplos de hadrons são os prótons e os nêutrons, que constituem os núcleos dos átomos, e existe uma infinidade de outros hadrons, e quase toda a matéria do universo é composta por matéria hadrônica. Agora, parte do nosso interesse, como veremos mais adiante, envolve buscar entender melhor, de forma teórica, características de alguns sistemas que podem ser associados ao universo primordial, onde imagina-se que diversas partículas interagiam a temperaturas, pressões e também campos magnéticos altíssimos. Outros sistemas que apresentam conteúdo interessante para a nossa pesquisa são as estrelas de nêutrons, que são objetos estelares ultradensos. Bom, uma pergunta que poderia ser feita seria: e na Terra, é possível fazer algum estudo experimental de tais quantidades? A resposta é sim, através dos aceleradores de partículas nos experimentos com colisões de íons pesados. Portanto, os nossos principais interesses são estudar a matéria hadrônica sob condições extremas, ou seja, temperaturas, pressões e, como veremos mais adiante, campos eletromagnéticos altíssimos. É interessante agora mencionar que os hadrons são compostos por partículas elementares, que são os quarks e os gluons. Na seguinte tabela, listamos o modelo padrão de partículas elementares, mas enfatizamos os principais quarks que trabalhamos nas nossas pesquisas, que são os quarks mais leves do setor da interação nuclear forte, os quarks up, down e strange, além dos gluons. Do ponto de vista experimental, podemos citar os laboratórios como os do RHIC e do LHC, em especial atenção ao experimento ALICE, que acelera íons de chumbo, por exemplo, a velocidades altíssimas, chamadas de velocidades ultra-relativísticas, de modo a criar uma nova fase da matéria, o plasma de quarks e gluons. Esquematizamos brevemente uma colisão de íons pesados, na qual dois íons de chumbo colidem, formam um plasma de quarks e gluons e nos estágios posteriores passam a sofrer a hadronização, quando o plasma esfria. O último estágio seria a detecção das partículas remanescentes e decaimentos provenientes da colisão. Após o plasma começar a esfriar, uma infinidade de partículas começam a se combinar. Ao se combinar, elas formam vários tipos de partículas, dentre elas, vários hadrons diferentes. Podemos classificar brevemente os hadrons entre baryons e mesons. Eu tenho um particular interesse em tipos específicos de partículas, que são os mesons leves, como os pions. Assim, determinar propriedades e características, como o cálculo da massa dessas partículas ou propriedades de decaimento, são importantes, pois podem nos ajudar a descrever como o plasma de quarks e gluons muda de fase sob as condições exploradas nos laboratórios. A teoria que utilizamos para realizar essa tarefa se chama cromodinâmica quântica, ou QCD. Entretanto, no regime de energia que nos interessa, e isso é muito importante ser dito, existem desafios enormes a serem enfrentados, e nem sempre podemos utilizar a QCD propriamente. As alternativas são a utilização da QCD na rede, que são técnicas computacionais robustas, através de supercomputadores, ou o uso de modelos efetivos, que substituem, em certo sentido,
através de suas aproximações e estruturas de simetria, a QCD no regime que nos interessa. O nosso grupo de pesquisa, portanto, utiliza métodos teóricos necessários para a determinação e previsão de quantidades físicas através de modelos efetivos. Os físicos experimentais podem ainda ajustar os parâmetros das colisões de íons pesados, de modo que fortíssimos campos magnéticos e elétricos possam ser criados durante as colisões. Assim, os experimentos que apresentam este cenário são chamados de colisões de íons pesados não centrais, e os campos eletromagnéticos associados a estes cenários são possibilidades altamente discutidas na comunidade científica no momento. As nossas principais contribuições para este cenário são o cálculo da massa dos píons neutros em meio magnético externo a temperaturas altas, a previsão de propriedades de um gás de quarks a temperaturas altas sob efeitos de campos elétricos finitos e o desenvolvimento de técnicas analíticas de regularização em modelos efetivos em meios magnéticos elétricos. Por fim, eu cito as principais colaborações dos nossos trabalhos e as agências de financiamento à ciência que fomentam as nossas pesquisas. É isso e muito obrigado.